Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Eu sou Marco Antônio Rossi e aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análise de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma da Mega Brasil. A edição do Comunicação SA de hoje vai levar você a uma viagem pelo Nordeste brasileiro, uma das regiões mais bonitas do nosso país. Diferentemente daquilo que, em geral, leva as pessoas ao Nordeste, a sua culinária, a sua cultura, as suas belas e paradisíacas paisagens, a nossa jornada de hoje vai falar de economia, infraestrutura e desenvolvimento no Nordeste. É um cenário que coloca a região no radar de investimentos de grandes empresas, abrindo uma avenida de oportunidades para, por exemplo, a comunicação, que até aqui ainda concentra sua atividade no eixo Rio, São Paulo e Brasília. Só para você ter uma ideia, o Produto Interno Bruto, o PIB da região do Nordeste do Brasil, em 2024, teve um crescimento de 3,8%, superior, portanto, à média nacional, que foi de 3,5%. E cerca de 3,8 milhões, veja bem esse número, 3,8 milhões de empresas ativas estão presentes no Nordeste, o que corresponde a 16% do total de empresas do país. A região, que para muitos representa um novo Eldorado, tem nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará os mais ricos, concentrando juntos 9% do PIB nacional. E os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Ceará, Paraíba, Alagoas, Piauí e Maranhão, aqueles com o maior PIB per capita. Então, para a gente falar desse cenário de prosperidade que se transformou no Nordeste e as oportunidades que se abrem para a comunicação empresarial, o Comunicação SA de hoje recebe Patrícia Gil e Daniele Santoro, diretoras e fundadoras da DG Comunicação. Patrícia, Daniele, muito obrigado por atender ao nosso convite do Comunicação SA. Obrigada, a gente que agradece, Marco, é uma delícia poder compartilhar um pouco dessas descobertas que a gente tem feito no Nordeste com os profissionais das mais diferentes, né, regiões que a Mega Brasil alcança. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada e vamos falar um pouquinho sobre comunicação corporativa no Nordeste. Isso. Eu queria começar, então, esse bate-bola com vocês, entendendo um pouco o que é a DG Comunicação. Vocês são fundadoras da agência, quando é que ela surgiu e qual é o mercado ao qual ela se dedica especificamente, onde ela está sediada? Vou deixar a Dani começar a nossa conversa aqui, porque ela está em Alagoas, melhor do que nós, Marco, então eu vou deixar ela começar. Primeiramente, obrigada, né, por estar aqui conversando com vocês e conversando com esse teu público tão qualificado e ter a oportunidade de falar um pouquinho do nosso negócio e por que que a gente está aqui, né? Nós somos sempre perguntadas sobre isso, mas por que Alagoas, por que Maceió, por que vocês não abriram no Sudeste, né? Eu sou carioca, como dá para perceber pelo meu sotaque, e a Patrícia é goiana, mas vive em São Paulo há muitos anos. E eu resolvi empreender em comunicação aqui por quê? Esse ano faz 10 anos que eu moro em Maceió. Então eu vim parar aqui por uma contingência, né? O meu marido foi secretário de Fazenda aqui no governo de Alagoas, durante o governo Renan Filho, e eu vim acompanhando ele, né? O mercado do Rio de Janeiro sempre muito saturado, o mercado de São Paulo também bastante saturado. Eu falei, bom,
Aos 40 anos, eu posso recomeçar, né? Ainda dá tempo de recomeçar. Então, eu cheguei aqui e foi muito interessante porque eu percebi que as empresas, as grandes empresas com potencial de comunicação incrível, com coisas maravilhosas para comunicar, elas não conheciam o trabalho de comunicação corporativa estratégica, ou seja, de inteligência em comunicação corporativa, que é uma coisa que a gente traz muito no nosso negócio, né? Porque não é meramente você divulgar. Esse conceito ficou lá atrás, nos anos 80, né? Hoje, se você não trabalhar a comunicação com inteligência, você está morto. A gente acabou de presenciar aí um deslize do governo em comunicação, né, por conta dessa história do Pix. Por quê? Porque não houve uma estratégia, não houve uma inteligência para comunicar o fato da melhor maneira possível. Bom, então, diante disso, as empresas, algumas habituadas com o serviço simples de divulgação local, de assessoria de imprensa, não conheciam o nosso trabalho. Bom, um pouco anterior a isso, eu ainda, aqui em Maceió, tive um insight de criar um site voltado para a economia nordestina chamado Investindo por Aí. Por quê? Outro problema. A gente via que as notícias do Nordeste, ou elas ficavam restritas às suas regiões, e não eram divulgadas para fora ou eram tratadas de uma forma muito superficial. Assuntos que mereciam um aprofundamento maior, eles não tinham esse tratamento. Muito por falta de percepção da própria empresa que divulgava isso e da imprensa também. Diante disso, eu convidei Patrícia, que trabalhou comigo há muitos anos atrás. Se eu falar quantos, a gente entrega a idade da gente aqui, mas não tem problema. Trabalhamos juntas na máquina da notícia, ainda quando era máquina, né? Uhum. E eu percebi, eu falei, bom, eu tenho uma pessoa que eu acho que ia gostar desse projeto e a convidei para o Investindo por Aí. E aí nós começamos a incrementar o Investindo por Aí, a botar ele para rodar e pensamos, trouxe para ela essa realidade da comunicação corporativa aqui no Nordeste. Eu falei, você está para abrir uma agência de comunicação aqui comigo? Que aí a gente toca os dois projetos. Ela falou, topo. Então assim surgiu a DGPR, DG Public Relations, que a gente chama, né? E a gente vem conseguindo fazer um trabalho muito gostoso, né? Já tem 3 anos que a agência existe e a gente vem com um grande propósito que é implementar a cultura da comunicação corporativa no Nordeste, Uhum. sabe? E isso a gente vem conseguindo aos poucos sementes que a gente vem plantando por aí durante esses anos. Marco, eu acho que a gente tem um mercado bastante extenso, às vezes mais do que a gente mesmo consegue digerir, né, e avaliar. Hoje nós temos, é importante que se diga isso, alguns entre os nossos clientes, startups, que são empresas de inovação. E muitas vezes, interlocutores nossos aqui no Sudeste não conseguem imaginar, nossa, mas startup, sim. O Nordeste tem polos de inovação bastante relevantes. O mais conhecido deles é o Porto Digital em Pernambuco, mas Maceió também tem. Né? Hoje você tem grandes iniciativas de empresas que nascem empreendedoras, às vezes incentivadas pelos governos, mas elas precisam ganhar o mundo. E elas só vão ganhar o mundo quando elas contarem com uma comunicação eficiente e estratégica para fora da sua localidade. Então, a gente começa por esse perfil de clientes, mas a gente também tem clientes que já são registrados enquanto SA no mercado investidor e que estão desenvolvendo propostas de atração de investidores para suas plantas industriais, por exemplo, e que também precisam dialogar com esses públicos que não são locais apenas, embora continuem precisando,
falar com as comunidades locais e com a imprensa regional. Eu gostaria de colocar ainda mais dois públicos, né? Eu falei de startups e falei de empresas SA. Eu acho que tem um público muito interessante. Você sabe que eu gosto muito dessa área, que eu sou uma pesquisadora dessa área, escrevo sobre isso, que é a comunicação pública. Existe um movimento de amadurecimento, de profissionalização da comunicação pública que começa no Nordeste, talvez mais enfaticamente após 98, de 98 em diante, e que vive um momento muito bom no Nordeste. Então, você tem algumas oportunidades muito boas, a gente já atendeu projetos específicos de comunicação, mais pontuais, mas também queremos ser um vetor de amadurecimento da comunicação pública. Esse foi o terceiro cliente, eu vou para o quarto e último, para não me estender demais. E o quarto e último, a gente vai falar mais especificamente de empresas que estão se aproveitando neste momento, e é algo muito positivo, de um potencial gigantesco de produção de energia limpa no Nordeste. Isso é da natureza nordestina. A gente tem uma matriz natural de sol, de biomassa, de vento. A gente tem uma série de possibilidades que tendem a colocar o Nordeste na vitrine do mundo. E isso é um potencial que a gente tem buscado. Então, esse alinhamento, né, esse alinhavo entre a comunicação, a transparência, a agenda ESG, né, para os objetivos, com foco nos objetivos do desenvolvimento do milênio, nos nossos desafios de transição climática. Então, eu vejo aí, só a partir desses quatro grandes clusters de comunicação, um foco na no potencial de crescimento da nossa base de clientes. Isso, e você perguntou um pouco sobre as empresas familiares, né, aqui Isso. do Nordeste. Nós temos alguns clientes que nasceram como empresas familiares e que, graças a um potencial econômico que o Brasil vem vivendo, né, vem presenciando, essas empresas cresceram bastante a ponto de fazerem IPO na Bolsa, tá? Então, as empresas familiares, elas estão se profissionalizando ainda mais, profissionalizando seus conselhos, seus boarders, os seus executivos, indo ao mercado, chamar executivos para poder contribuir para a liderança do projeto da empresa, que nasceu familiar e que até outro dia era liderada pelo fundador diretamente, né? Então, elas perceberam que para ganhar cada vez mais mercado e relevância junto a mercados internacionais e até dentro do próprio Brasil, precisavam disso. E junto a isso, com isso, nasce uma necessidade de comunicação corporativa muito grande, porque uma vez que você vai fazer um IPO na bolsa, que você vai abrir seu capital, é exigido um trabalho de comunicação corporativa muito sério, muito comprometido e precisa ser feito por quem sabe fazer, por quem já acompanhou esses processos anteriormente, como é o meu caso, como é o caso da Patrícia, como é o caso de pessoas que vieram de agências maiores, que atenderam multinacionais e outras empresas grandes e que podem contribuir bastante nesse processo. Então, daí você vê que existe sim muita empresa familiar, mas a gente vem presenciando um crescimento muito grande dessas empresas, empresas com faturamento que chegam perto de R$ 1 bilhão por ano. Eu queria aproveitar a experiência de vocês, que também, e saber um pouco sobre o tipo de atividade. A gente fala assim que o tipo de atividade relacionada à comunicação empresarial, ela também varia de acordo com o amadurecimento e a compreensão das potencialidades que a comunicação nos oferece. A Daniela acabou de citar aqui o caso da profissionalização, se é que a gente pode dizer dessa forma, das empresas familiares, né? Existe algum tipo de produto, serviço ou uma atividade que é mais comumente demandada pelo mercado nordestino? Como que é a demanda de comunicação, por exemplo, que foi um outro tema que a Patrícia Gil resvalou também? Como que é a demanda por comunicação baseada em pilares de ESG, por exemplo? Tá?
Hoje a gente tem as empresas, elas já perceberam, já entenderam que precisam se comunicar e precisam comunicar as suas iniciativas voltadas para esse mercado, tá? Então, hoje as empresas, elas não estão apenas preocupadas com a divulgação do resultado dos seus negócios, mas em concomitância, elas têm o comprometimento, sim, de divulgar as suas iniciativas voltadas para a sustentabilidade, seja ela reduzindo o seu impacto ambiental, né, a preocupação com o seu entorno, com a sociedade de uma forma geral, com as pessoas que trabalham na empresa, na indústria, né? E de que forma o negócio delas impacta o meio ambiente de uma forma geral. As pessoas sabem e é de conhecimento, né? O Nordeste é uma das regiões mais pobres do Brasil, então a gente tem aqui, por exemplo, usinas de cana-de-açúcar que contam com uma mão de obra mais específica, né? Que é uma mão de obra bem operacional, digamos assim, e que tem um impacto grande. Então, muitas usinas aqui em Alagoas têm uma preocupação imensa com o ESG, com o seu entorno, de que forma o trabalho delas vai impactar na vida dessas pessoas. Então, não só as usinas, como outras indústrias também aqui, têm essa preocupação com o seu impacto de uma forma geral e querem comunicar isso, porque isso passou a ser um objetivo estratégico das companhias, junto com os seus resultados de negócios, né? Com lucros, com parcerias, com o relacionamento com stakeholders, mas a pauta ESG ela está muito presente e caminha lado a lado em importância com a obtenção de resultados. Eu vou acrescentar nessa questão de ESG o G de governança, né? A Uhum. governança. Porque necessariamente grandes projetos de crescimento, expansão de fábricas, entradas em outros mercados, tendem a depender de investidores que vão exigir um processo de governança que, por si só, está fincado no pilar transparência. Então, a comunicação ela é inerente de qualquer processo de crescimento, expansão, né? Que eu acho que esse também é uma... é, é, ele se torna um produto, Marco, para focar aí no que você nos perguntou, mas ele não é um produto que se circunscreve a uma entrega pontual, né? Ele não é um conteúdo que eu faço aqui, olha, tá aqui uma newsletter. Ele não, ele se espalha na estrutura da empresa, mas a gente tende a construir esses projetos que podem começar, por exemplo, é um produto que é o próprio plano de comunicação com uma estratégia tática de implementação de uma governança com foco em transparência. Então, e aí você percorre as empresas, entrega esse produto, está aqui o plano. Um outro produto muito demandado, porque a gente também tem, eu acho que, cutucado um pouco esse mercado, é o próprio treinamento. Então, o treinamento de porta-vozes é um produto clássico da nossa indústria, e que ganha outras vertentes, como né, o equilíbrio da visibilidade entre redes sociais e mídia, é algo em que a gente tem entrado muito. Produção de conteúdo especializada para determinados canais. As pessoas, né, a gente está nesse universo das redes sociais, das redes digitais, e muitas vezes esses conteúdos eles perdem especificidade, perdem uma percepção um pouco mais nichada do público, especialmente um público mais profissional, por exemplo, um investidor institucional, né? Então, é algo que a gente também traz na bagagem. Relatórios anuais, relatórios de ESG, são outros produtos que a gente tem ofertado, além de pesquisa, né? Que é algo que eu carrego aí na vida acadêmica, que é a gente poder aproximar o trabalho de pesquisa com metodologia científica de um universo prático. Por que não? Uhum. Por que não? É possível, é útil, é necessário, eu diria. Muito bem. Assim foi mais um bloco do Comunicação SA, que hoje recebe a Patrícia Gil.
e a Daniele Santoro, fundadoras e diretoras da DGPR. A gente vai para um intervalo e, em instantes, voltamos com a última parte desse nosso encontro de hoje. Até já! Como está o mercado da comunicação empresarial no Brasil? O que pensa o mercado da comunicação? Como foi o desempenho em 2024 e quais as tendências para este ano? Mas afinal, quem representa o mercado da comunicação no Brasil? Vamos desvendar isso juntos? Participe da pesquisa Mega Brasil com agências de comunicação e junte-se a nós nesta jornada. Você, sua agência e Mega Brasil juntas, escrevendo a história da comunicação empresarial do Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA e recebemos hoje para Patrícia Gil e Daniele Santoro, são fundadoras e diretoras da DGPR. Falamos no início do programa sobre o crescimento econômico do Nordeste e nos últimos anos tem crescido na região a presença de empresas ligadas à geração de energia limpa, ou seja, empresas conceitualmente mais avançadas, mais conectadas com as demandas de uma sociedade global. Nós resvalamos sobre esse assunto, inclusive, num dos blocos anteriores. Eu queria saber o seguinte, se esse fator ele tem, de alguma forma, influenciado na qualidade e na diversificação dos produtos e serviços demandados pelo mercado nordestino? Eu entendo que sim, e eu acho que a gente experimenta isso, especialmente no tema que você mencionou, a gente falou dele em algum dos blocos anteriores, que é a questão da transição climática com foco na diversificação da matriz energética. Quando você, por exemplo, busca balizar a sua estratégia de comunicação a partir dos ODS da ONU, né, ou a partir daquilo que se prevê da agenda ESG, você tem que mudar a sua estratégia discursiva. Então, você constrói uma narrativa não naquilo que interessa o seu volume de vendas. Interessa o discurso que você quer dentro dessa base, dentro dessa perspectiva. Então, eu preciso entender dessa perspectiva para construir essa narrativa, e essa narrativa vai perpassar todas as outras estratégias ou iniciativas de comunicação. Na questão climática, isso é muito notório, é fácil a gente perceber. Mas em outras também é. Vou te dar um exemplo, sem querer reforçar nenhum estigma, mas é uma bandeira geral e é uma necessidade, e está entre os ODS, que é a discussão da igualdade de gênero, né? Quando nós atuamos em lugares, digamos, mais conservadores, e que tradicionalmente, muitas vezes, o papel da mulher ou o papel da diversidade de outros gêneros é mais difícil de ser naturalizado, a comunicação tem um papel fundamental. Então, isso dentro das empresas, inclusive mais tradicionais ou talvez mais familiares, né, mais conservadoras, a gente tem um papel inovador importante nessa agenda da igualdade de gênero. Só para não me estender muito, eu acho que dá para citar um outro ODS, né, da ONU, que tem a ver com renda, com igualdade social e renda. Isso exige de nós, e a Dani bem pontuou, né, a gente sabe que está entre os estados com índices de desigualdade relevantes. A comunicação também pode IDH muito baixo, exato, mas a gente pode contribuir com isso, sem querer resolver, porque não nos cabe solucionar esse problema, mas a gente pode atuar com uma comunicação que seja mais educativa, que seja mais aberta, que seja mais instrutiva, que seja mais didática em determinados temas. E às vezes a gente quase não percebe que a gente faz isso, sabe? Mesmo no Sudeste. Mas se a gente olha qual é o ODS que me pauta,
e eu consigo trazer ele para o meu dia a dia, que é o que a gente tem pensado, porque as próprias organizações, elas definem, olha, né, dos tantos ODS, quais são aqueles que são prioritários, tá bom? Como é que eu acoplo isso e moldo a minha comunicação a partir deles? Eu acho que o Nordeste tem muito, muito a crescer em relação a isso. É um potencial gigantesco nesse sentido. Sim, sim. É aí que entra a história da inteligência em comunicação corporativa, porque não é apenas comunicar aquilo que a empresa acredita que para ela seja importante. A gente pode também ajudar a identificar potenciais de comunicação dentro do cliente que nem ele nem mesmo ainda percebeu que pode ser um grande fator fomentador de notícias para ele e de trabalho, de uma gestão de reputação dele no mercado, tá? A gente trabalha muito com essa história de gestão de reputação, porque hoje, com as mídias sociais, a reputação se tornou algo fundamental. Uhum. Então, a empresa, para ela se comunicar bem, ela precisa ter uma boa reputação, ela precisa ser bem percebida pelas pessoas, ser bem percebida por todos os seus stakeholders. Então, aí entra um trabalho muito forte e significativo que a gente faz, que é a gestão da reputação. Então, quando a gente pega um cliente, o cliente novo entra na agência, a gente faz uma decupação dele para poder entender. O que que é mais importante para ele ser comunicado? Ele vai trazer as necessidades de comunicação, a gente vai traçar um diagnóstico e vai mostrar para ele, vai dizer, olha, você precisa sim trabalhar melhor a sua comunicação e nós temos aqui sugestões, ações de public relations, por exemplo, entre outras estratégias de comunicação corporativa para você melhorar a sua reputação no mercado e automaticamente todos os seus resultados, sejam eles de mídia, sejam eles como resultados de negócio mesmo, tá? Então a gente essa coisa de identificar coisas no cliente, né? Tipo assim, que ODS pauta o meu trabalho é uma função, entre aspas, nossa, de um trabalho de inteligência de comunicação corporativa, E entendeu? de um modo geral, Daniele, ele é aberto a essas sugestões, a apontar essas fraquezas, já que a gente está falando de uma sociedade potencialmente mais conservadora, talvez menos flexível. Como é que ele se apresenta diante de uma exposição em que você aponta ali Eu acho questões que sensíveis para ele? sim, sim. Eu acho que não é uma questão regional, não, sabe, Marco? Eu Hum, acho que isso é humano. hum, Quando você entra em qualquer cliente, seja ele do Rio, São Paulo, Brasília, Maceió, e a pessoa tem questões sensíveis, cabe a nós, com toda a experiência que a gente tem em comunicação corporativa, saber abordar isso da melhor maneira possível, entender o quão sensível é aquilo para ele e, ao mesmo tempo, não deixar aquilo passar, porque aquilo pode prejudicá-lo, sabe? Então, aqui a gente tem uma questão que é um pouco mais forte, sim, de resistência, até porque eles não estão habituados ao exatamente. trabalho de comunicação corporativa, né? Então, eles estão habituados a vou fazer um lançamento, né? Um evento, vamos supor. Então, eu vou chamar você para fazer o evento, você vai chamar o fulano, você vai chamar o Beltrano, assim, não deixa a gente chegar e dizer, olha, precisa chamar isso. Então, a Uhum. gente ouve a demanda, recebe e fala, olha, a gente sugere que também seja feito isso, isso, isso. Então, as empresas que nos contratam, elas já têm um pezinho já assim, eu tô mais aberta, Uhum. eu estou entendendo que eu preciso de vocês também. Então, à medida que a gente vai, então, depois que eles percebem o resultado, que tem aquele uau, aquele encantamento que reverbera diretamente no resultado do negócio dele, ou os parceiros de negócios e outras empresas vêm falar desse trabalho para eles, aí eles vêm, a gente fala assim, poxa, muito obrigada. Ainda bem
que a gente concordou com a sua estratégia, eles reconhecem também, sabe? Então, isso tem sido muito bom e é um trabalho de formiguinha, Marco. É um dia de cada vez, sabe? É um evento de cada vez, uma press trip de cada vez. E a gente vem conseguindo. Pra você ter uma ideia, press trip é algo completamente novo para muitos clientes nossos. Uhum. Então, eles não sabiam que podiam trazer um jornalista para cá, né? Então, a gente tem Maceió, que é esse cenário incrível, maravilhoso, que as pessoas não têm a menor vontade de vir para cá. Então, a gente faz press trips, né? Traz o jornalista para cá e diz para eles o quanto isso é importante, porque a gente está abrindo a casa para o jornalista visitar, né? E eles veem que o resultado disso é algo incrível. Assim, não, você pode trazer, eles aceitam vir para cá. Alguns aceitam, sim. Uhum. Então, para você ter uma ideia de como funciona aqui ainda, a gente está nesse processo Uhum. dia após dia. Bom, nós falamos aqui sobre energia limpa, falamos sobre ESG, resvalamos um pouco sobre esses assuntos. Para a gente encerrar, eu queria saber de vocês o que vocês enxergam o mercado da comunicação empresarial dentro da Agenda 2030, especificamente região Nordeste. Eu acho até que eu mencionei alguma coisa perto disso, né? Uhum, Em alguns casos, aí eu gostaria até de fazer um parêntese, assim, numa fala anterior minha. É, a gente precisa considerar que muitas empresas no Nordeste, para a gente não generalizar, né? Ah, o uhum, Nordeste é conservador, o Nordeste precisa aprender um monte de coisa. Não, nós temos excelentes práticas no Nordeste de empresas que têm ações negociadas em bolsa, que estão acostumadas a uma comunicação institucional bem mais sofisticada, e nós temos uma diversificação de cenário. Então, é importante desestigmatizar isso, porque eu acho que, historicamente, né, se a gente pensar assim, nas cenas que nós acostumamos a ver do Nordeste, nos anos 50, desde que a TV no Brasil ajudou a integrar as regiões, anos 50, 60, daí por diante, a gente tende a entender o Nordeste como uma massa. E não é verdade, tem muita uhum, diversidade aqui. Dentro da Agenda 2030, portanto, nós também teremos desafios diversificados em função dos diferentes graus de maturidade entre projetos que já estão alinhados com a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, e projetos que ainda têm um tantão para resolver, né? Então, a gente vê assim metas das mais diferentes, é, empresas que nem começaram a fazer a sua parte para o cumprimento daquela meta, que vem a ser uma meta nacional, que, por sua vez, contribui para uma meta global. Isso por si só já é uma oportunidade, porque quando você, por exemplo, se você vai falar vou dar um exemplo bobo, mas é porque é um exemplo bonito também. Resíduos sólidos, está lá, né, na Agenda 2030, está lá nas ODSs, o tratamento de resíduos sólidos. Por incrível que pareça, a gente até noticiou recentemente isso, e não é novo, o Brasil é que não tinha prestado atenção, que Alagoas, além do Distrito Federal, né? Alagoas é o único estado que eliminou 100% de lixões no Brasil. uhum. Poxa, então ele já está lá na frente nesse processo. Mas se a gente Faltava pegar a comunicação, né? faltava a comunicação, mas se a gente pegar um outro tema, talvez, que não tenha ainda recebido ou incentivo ou atenção, a gente vai ter um trabalho para desenvolver, inclusive para mudanças de comportamento em públicos das empresas. Então, quando você está falando em governo, o público de governo, né, a sociedade, de maneira geral, precisa não só entender o que o governo está fazendo, ela precisa contribuir com isso. Como é que a gente usa a comunicação para isso? Eu, particularmente, Marco, tem um assunto que tem me preocupado muitíssimo. Não é um assunto muito popular, digamos assim, em pesquisa, mas que tem a ver com a Agenda 2030, que é quando a gente pensa nas comunidades vulneráveis, aquilo que não funcionar
na Agenda 2030 já está vulnerabilizando ainda mais algumas comunidades. No nosso caso, no Nordeste, mas no Brasil de uma maneira geral, a gente tem comunidades vulneráveis às questões do clima e comunidades vulneráveis em função da desigualdade social, ou desigualdade educacional, ou desigualdade de gênero. Então, a gente tem esse quadro estabelecido. Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. A comunicação corporativa, que sempre pensou nesse alinhamento de negócio, ela cumpre qual papel exatamente para cuidar das comunidades vulneráveis? Eu não estou vendo essa discussão na comunicação nem privada nem pública. E eu acho que tem um agravante na comunicação pública, que é a questão tem a ver também com toda essa questão da vulnerabilidade e da Agenda 2030, que é prevenção de acidentes climáticos. A gente teve agora, Rio Grande do Sul, ano passado. A gente está vivendo no Nordeste um contexto de seca que não é aquela seca dos anos 70, mas é um contexto importante. Como é que estamos trabalhando a comunicação para atuar nas questões dessa mudança climática que está em curso? Ela já tem pessoas Qual prejudicadas. é a contribuição da comunicação, né? Que eu acho que é chamar a atenção. Cada vez falar mais sobre isso, eu acho que está se falando, mas acho que precisa falar mais E e uma precisa ter comunicação de mais. serviço, uma comunicação pragmática. Nem Uhum. governo, nem empresa estão fazendo isso. É, Prevenção de acidente climático. Agora a é. gente vai vivenciar a fase das chuvas, que é ambígua. Estamos saindo da seca, vai ter chuva já vai ter enchente. Há quantos anos a gente vê as enchentes acontecerem em cidades que têm comunidades mais vulneráveis e que não houve um processo de comunicação eficiente para salvar vidas? Uhum. Então, talvez eu tenha me excedido um pouco na pergunta que você fez sobre a Agenda 2030, mas é que são questões que eu acho que a gente precisa descer um nível, uma camada, sabe, adicional de profundidade para discutir. A gente tem Uhum. um papel para cumprir. Eu acho que a comunicação corporativa ela é uma ferramenta estratégica para transformar, ajudar a transformar os valores e as ações das empresas em mensagens que geram um impacto real, sabe, no avanço dessa Agenda 2030, conectando alguns objetivos Uhum. globais, né, que são os ODS, ao dia a dia da organização. Então, é muito importante isso, por exemplo, na construção de um futuro sustentável. Uhum. É como a Patrícia está falando, na questão da prevenção, né? O que as agências as empresas estão pensando em fazer para a construção de um futuro sustentável? Estão trabalhando para isso? Ou elas estão olhando só para o hoje e esquecendo de olhar o futuro? Então, a gente pode chamar atenção para isso. Deixa eu aproveitar esse gancho só para a gente encerrar mesmo aqui a questão, porque nós teremos brevemente, agora esse ano, a realização da Conferência do Clima, aqui no Uhum. Brasil, né? Então, a responsabilidade nossa, como um país que se propõe a ser uma matriz energética referência global, amplia significativamente. E as COPs anteriores têm registrado cada vez mais um número maior de empresas participando efetivamente das discussões e tal. Nesse sentido, o fato de você ter a Conferência do Clima acontecendo no Brasil, isso deve alavancar, de alguma forma, motivar essas empresas a terem atitudes mais assertivas em relação a políticas, de fato, que tenham impacto positivo na condução do choque climático, das diferenças, da diminuição de desigualdades, enfim, todas essas questões que acabam impactando fortemente na economia e no meio ambiente? Eu acho que sim, as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso, né? E não que elas sejam boazinhas, mas elas estão preocupadas porque quando elas vão apresentar um projeto, quando elas vão convidar algum parceiro para fazer parte do negócio, uma das questões fundamentais é o comprometimento, o quanto aquela empresa é comprometida com as pautas ESG.
Então, Que tem isso a hoje ver com a reputação que você citou, inclusive. que tem a ver com a reputação. Então, se o parceiro entende, já é do conhecimento dele, que aquela empresa ela tem ações factíveis de ESG, ela tem um bom relacionamento com o governo, tem uma governança boa, né? Ela tem segurança jurídica, ela tem preocupação com o seu entorno, com o impacto, então já é meio caminho andado. Hoje é muito difícil uma empresa ir para o mercado, captar parceiros, fundos, parceiros de projeto, e essas empresas não pedirem para ver quais são as suas iniciativas Uhum. nessa área, né? Então, eu acho que sim, cada vez mais isso vai ser algo mandatório. As empresas vão fazer por bem ou por mal, senão elas vão perder negócio e vão perder em reputação e vão perder em mercado, né? Patrícia, quer Eu vou complementar só, eu alguma vou coisa? só complementar, porque eu concordo plenamente, claro, e eu acho o seguinte, a gente tem tido até um movimento de empresas brasileiras nas COPs recentes, né? Uhum. Algumas, inclusive, envoltas em algumas críticas, né? Mas em função do lobby, né? O lobby de algumas indústrias. Mas eu acho que aí no Brasil, quando acontecer a nossa COP em Belém, a gente, além desse discurso franco, honesto, transparente, engajado com a discussão, eu acho que a gente tem um desafio tático, que é criatividade. Vamos combinar e vamos imaginar o tamanho da competição por visibilidade das empresas brasileiras no cenário de Belém? Uhum. Só vai se sobressair quem tiver criatividade, projetos muito casados, multiplataforma. Então, eu acho que aí é algo para a indústria da comunicação se preparar, Marco. É verdade, é verdade. E assim, passando para dizer que a gente atua, o Marco, de uma forma global, tá? A gente não atua só para empresas nordestinas, não. Uhum. A gente atua de uma maneira global. Então, a gente tem um escritório aqui em Maceió, um escritório aí em São Paulo. E é bom a gente colocar isso, porque às vezes a gente acaba ficando um pouco estigmatizada, dizendo: ah, mas vocês estão no Nordeste. Sim, a gente está no Nordeste, mas nós temos parte do nosso time aí em São Paulo, sob a liderança da Patrícia, e parte do time aqui em Maceió, sob a minha liderança. Uhum. Tá? Com Mas clientes de São Paulo, inclusive. com clientes de São Paulo, inclusive. Então, é bom dizer isso aqui, porque agora eu estou fazendo a gestão da minha reputação, né? Como eu quero ser percebida como uma agência de inteligência e comunicação corporativa global. Uhum. Então, a gente pode atuar nesse Brasilzão afora, não temos limites, não somos município. Muito bem. Bom, e assim chegamos ao final desse nosso encontro. Eu queria agradecer bastante a Patrícia Gil, agradecer também a Daniele Santoro, são fundadoras e diretoras da DG PR, pela oportunidade dessa conversa. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, Marco, uma oportunidade imensa conversar com colegas, né, que a gente gosta tanto, que estão aí conosco nessa estrada, por meio da Mega Brasil. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Marco. E a gente está aqui à disposição, sempre quando você quiser bater um papo, quiser levantar alguma questão, estamos aqui sempre à disposição sua, da Mega Brasil, para a gente discutir, falar um pouquinho sobre comunicação corporativa, que é algo que nós somos apaixonados. Da mesma forma. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!